E a revista Veja promove nesta segunda-feira um evento aqui em São Paulo chamado Amarelas ao Vivo, em referência à sessão de entrevistas do veículo. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, foi um dos convidados e, em sua fala, defendeu a extensão das restrições do chamado foro privilegiado aos governadores. Na última quinta-feira, o Supremo votou por liminar o alcance da prerrogativa a deputados e senadores. Julgamento suspenso por um pedido de vista de Dias Toffoli, mas a questão já alcançou maioria, 7 de 11. Questionado sobre as brigas no Supremo, Barroso disse encarar com naturalidade as divergências entre os ministros e afirmou que a corte não está em crise. Quem está em crise é o país. Quem também elogiou a limitação do foro foi a presidente do Supremo, Carmen Lúcia. No Estadão, no domingo, ela afirmou que revisar o foro agilizará a Lava Jato. Madu, passo a bola para você. É o país que está em crise, não o Supremo? Como é que você avalia essas falas todas do ministro Barroso? Olha, evidentemente, o que a gente assiste hoje no Legislativo, no Executivo e no Judiciário são sintomas de uma crise sistêmica, né? Os três poderes da República são igual partes do corpo, né? Você tem uma doença qualquer, uma infecção, e o organismo ele apresenta os sintomas, né? No judiciário, claramente, a gente vê na televisão, né, no julgamento dos ministros, no posicionamento dos ministros, né, a crise que se atravessa, né, a diferença não de opinião só, não, mas de valores. No Legislativo, então, nem se fala. No Executivo, nem se fala. Eu tenho viajado aí, falado com as pessoas, e o Brasil vive, talvez, a maior crise de sua história, e com certeza a maior crise da sua história republicana, né? A gente tem um aparelho de Estado absolutamente disfuncional, né, em que consome 95% do orçamento em pensões, benefícios e salários, né? Hoje, o setor, o funcionalismo público é de longe a categoria mais privilegiada da sociedade brasileira e extremamente corporativista, né? Onde existem certas palavras, assim, certos termos como direitos adquiridos, né? Isonomia e certas coisas que não coadunam mais com a contemporaneidade, né? O setor privado já se ajustou, né? O desemprego que a gente tem aí é mostra disso. O setor público, ele olha a crise brasileira como se fosse em outro país, como se fosse em outro planeta. E isso perpassa, quando você tem uma crise do aparelho de Estado, o aparelho de Estado ele começa a falhar, não fazer aquele mínimo que tem que fazer, ou seja, dar segurança ao cidadão, né? Proporcionar educação básica à população, saúde básica à população, a mínima infraestrutura, porque você gasta tudo com folha salarial. Com esse déficit público que tem, com a questão do déficit da Previdência e tal, nós temos, caso nada seja feito, né, temos contratado o que se chama um meltdown, uma crise sistêmica, um derretimento, né, do Estado. Vai chegar um momento que você não vai ter numerário, não vai ter condição de assumir esses compromissos que já são absolutamente indefensáveis, né, que a gente tem de 95% de gastos com salários, benefícios e pensões, e você, enfim, não se sabe o que vai acontecer. O que se vive, eu já encerrando para não encher muito o saco dos ouvintes e das minhas colegas, é que a gente vive um processo de anomia, né, de desmantelamento, de desmanche da estrutura do país, né, deixando as pessoas, a sociedade sem esperança, sem perspectiva, né. A situação que se atravessa no Brasil é de uma gravidade ímpar. Por isso eu repito, eu concordo com o Geraldo Alckmin, o diagnóstico que ele tem é perfeito. O problema é a sociedade brasileira se convencer que tem que fazer um tratamento gravíssimo, e o pior ainda, né, a maior parte dela não tem nada a ver com isso, não criou isso, não inventou isso, e vai ter que pagar a conta. Não tem jeito.
né? É duro de falar, é duro de escutar, e eu faço parte dessa galera que vai pagar essa conta. Mas fazer o quê, pessoal? Não. E você, Vera, o que destaca dessa fala do ministro hoje? Não, eu acho que ele tem razão quando diagnostica que o foro privilegiado está excessivo, que virou uma blindagem para mandatos e para políticos, né, não só para os mandatos, e que ele hoje congestiona o Supremo. Mas mais do que a fala dele, me chamou a atenção a entrevista de ontem da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que vinha meio calada, sob críticas pelo voto de Minerva que ela deu na questão do senador Aécio Neves, e ela falou de forma até bastante aberta sobre várias questões, sobre essas questões que são colocadas sobre o Supremo. Ela admitiu que o seu voto foi bastante conturbado, acho que foi a palavra que ela usou, disse que não conseguiu transmitir o que ela queria, que era a necessidade de preservar a separação e a independência entre os poderes. Por isso ela formou com quem entendeu que o Senado precisava dar a última palavra naquela questão do senador Aécio, mas ela defendeu sim a restrição ao foro, disse que essa vai ser uma resposta importante do Supremo, deu como que um puxão de orelha, bem a mineira, a forma dela, no ministro Toffoli por ter pedido novas vistas desse processo, dizendo, olha, espero que ele entregue com presteza imediatamente, a palavra que ela, espero que ele devolva imediatamente. Então ela deu a entender que quer julgar isso até o fim do ano, e também falou de uma coisa, Aros, que eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, que é a necessidade do Supremo julgar efetivamente os processos da Lava Jato. Nenhum político foi julgado ainda. Os que tem foro, nenhum deles foi julgado até agora. Quantas condenações você tem em Curitiba? E quantas em Brasília? Nenhuma. Então ela percebe esse descompasso do Supremo com o resto da Justiça e falou, temos de julgar, vamos ver se eles estabelecem um cronograma. Na época do Mensalão foi assim, então o presidente Carlos Aires Brito chamou os demais, estabeleceu, fixou um cronograma. No dia tal nós vamos começar a julgar a ação penal 470. E dali foram 4 meses direto, com sessões quase todos os dias para julgar. Na época eram 40 réus. Hoje em dia são muitos processos e bem mais de 40 réus. Então a situação vai ser bem mais complexa, bem mais demorada. Já passou da hora desses julgamentos começarem. E isso cria um impasse generalizado, né, Denise? Eu acho que eles não podem se omitir decisões que são importantes até para trazer um alívio para a crise política de curto prazo. Não é só a questão do foro privilegiado, é a questão também da prisão em segunda instância. Eu acho que você tem que ter uma definição, porque isso tudo pode interferir no quadro eleitoral no próximo ano. Então você deixa questões em aberto, como a situação do presidente Lula, se ele chegar a ser condenado, ele vai ser preso ou não, caberá recurso ou não. Nós vamos ficar nessa ida e vinda até o ponto de se correr o risco dele ser eleito, estando sob o risco também de ser preso. Então eu acho que o Supremo ele não pode se omitir dessas decisões, não pode enrolar, ele não pode pedir vistas e ficar indefinidamente aguardando para o melhor momento para tomar uma decisão. Eu acho que tem que ter uma posição muito clara entre eles, assumir determinadas decisões e tentar ajudar a pôr um fim nessa crise política, não é? Que passa pela investigação policial. Claro. Dessa coisa que a Denise falou, da prisão em segunda instância, ela foi questionada na mesma entrevista para o jornal Estado de São Paulo. E ela diz que esse assunto não está na pauta, que não é importante discuti-lo porque já houve um consenso da corte e que então, por enquanto, vale a jurisprudência que está vigorando. Ou seja, que sim, vale a prisão a partir da condenação em segunda instância. Ela demonstrou algo que ela já tinha feito no Fórum Jovem Pan Mitos e Fatos, quando o juiz Sérgio Moro demonstrou preocupação com isso. Ele a encontrou, você até presenciou, né, Aris? Ali, um chegando, o outro saindo, ele falou que estava preocupado com isso e ela falou, não, mas não está na pauta. Então ela demonstrou que vai evitar ao máximo colocar esse assunto na pauta para que se mude o entendimento, porque se for colocado na pauta vai mudar. O ministro Gilmar Mendes, que era o 6º voto pelo cumprimento da pena em segunda instância, vai migrar para outra posição. Então ela falou, como quem vai cozinhar o galo em relação a isso para que continue vigorando o entendimento de que vale a prisão.